Bom dia, quarto ano. Hoje é quarta-feira, dia 24/2/2021. Chegamos aí a mais um dia de aula. Hoje a nossa aula é de oficina de negócios, isso mesmo. Então você vai pegar seu livro de oficinas, tá certo? Que a Fabiana tá aqui com o livro dela. Livro de oficina para a nossa aula de oficina. Nossa primeira aula de oficina com o nosso livro. Vamos lá iniciar quarta-feira, amanhã é quinta, depois é sexta. Amanhã tia Fabiana volta, eu acredito, com matemática, não é isso? Quinta-feira, não, tia Fabiana volta sexta-feira com matemática com vocês, certo? Mas hoje nós vamos trabalhar aí o livro de oficinas. Lá no início da nossa aula, do início de fevereiro, tia Fabiana falou algumas coisas do nosso livro de oficinas, não foi? Do que a gente ia trabalhar. E a Fabiana falou que a gente ia trabalhar sobre sonhar, metas, empreendedorismo. A gente ia falar sobre educação financeira, saber economizar, saber como utilizar o nosso dinheiro, consumir, poupar, o valor do trabalho, que isso é muito importante, como é o valor do nosso trabalho, como a gente deve valorizar o nosso trabalho. Falou também da coleta seletiva que a gente ia trabalhar, sobre a reciclagem, que tem a ver com economizar, não é isso? Saber economizar, saber valorizar o nosso trabalho. Hoje, a gente vai iniciar com uma história de O Sonho de João Henrique, na página 6, do livro Oficina de Negócios. E a Fabiana quer que você coloque aqui o nome classe, coloque a data de hoje, que é dia 24/2/2021. Você vai fazer isso aí no seu livrinho de oficinas. Ó. Classe 24/2/2021. Oficinas. A gente vai aí fazer a leitura, tá certo? Dessa história de João. Conhecer aí qual é o sonho de João. E depois a gente vai realizar as atividades solicitadas pelo livro, que a Fabiana vai explicar tudinho para você, tá certo? E aí a gente já tá vendo aqui uma imagem de uma família, não é isso, na praia. Mas vamos lá, o sonho de João Henrique. Vamos escutar, acompanha a leitura aí, tá certo, da sua casa, num lugar tranquilo, silencioso, para você entender, certo? Página 6. João Henrique vivia com sua mulher, Ana Maria, e seus 2 filhos, Marcos e Shirlene, em uma colônia de pescadores. Todos os dias ele acordava bem cedinho, arrumava seu material para pescar e saía atrás do sustento de sua família. Lá pescava peixes, crustáceos para vender. Entretanto, o lucro não era suficiente para cobrir todas as despesas de casa. Mesmo quando pescava e vendia uma maior quantidade de peixe, o dinheiro que recebia só dava para pagar umas dívidas contraídas durante o mês, pois a sua renda era muito pequena. Pensava em poupar algum dinheiro, mas nada sobrava. Os filhos cresciam e os gastos só aumentavam. Por essa razão, ele alimentava o grande sonho de fazer alguma coisa que pudesse aumentar sua renda e também a dos amigos pescadores. A vida de pescador não era nada fácil para aquela gente. Também, à medida que o tempo passava, João Henrique observava que a quantidade de peixes estava diminuindo. Preocupado com essa situação, ele foi investigar por que os peixes estavam sumindo. E eu já imagino, eu acho que você também já imagina, por que os peixes, gente, eles estão sumindo aí dos rios. Então pegou o seu barco e saiu pelas margens do rio para ver o que estava acontecendo. Grande foi sua surpresa ao avistar uma enorme quantidade de materiais descartados sobre o leito do rio. Havia garrafas, sacolas plásticas, isopor, latinhas, pedaços de madeiras, sapatos e muitos outros objetos. E aí é o que a gente encontra na maioria dos rios quando a gente sai, não é verdade? Lixo, né? A falta de educação da sociedade ela é grande. As pessoas não têm consciência disso. E aí, quando chove, tem um alagamento. De quem é a culpa?
Ah, tia Fabiana é do prefeito. Ah, tia Fabiana é do governador. Mas primeiro acontece com nós. A nossa educação, a sociedade. Será que a sociedade ela tem educação? Eu passo ali pelo rio, vejo sofá, geladeira, garrafa PET, meu Deus do céu, o que a gente mais tem, o que a gente mais vê. O rio parecia um verdadeiro depósito de lixo. João Henrique ficou pensando no que fazer para acabar com aquela poluição. Ao ver as garrafas de plástico boiando na água, ele teve uma excelente ideia. Poderia aproveitar as garrafas plásticas para construir jangadas, o que seria mais econômico. Ao fazer isso, diminuiria a poluição e contribuía para que todos tivessem uma maior renda, melhorando não só a sua situação financeira da sua família, como também a da colônia. Entretanto, ele sabia que, para a realização desse sonho, ele precisava traçar metas. A primeira seria coletar as garrafas, lavá-las e deixá-las secar totalmente. Depois, teria que colocar as tampas e amarrá-las com cipós, e assim iria construindo as jangadas. Mas, para que tudo isso fosse realizado, João Henrique precisaria também da ajuda de sua família e dos pescadores, pois sozinho não conseguiria realizar o serviço. Então, convidou os pescadores para uma reunião e conversou com eles sobre sua ideia. Todos gostaram, e já no dia seguinte, começaram a juntar todas as garrafas PET que encontravam. As crianças também participaram dessa atividade e foi bastante divertido juntar muitas garrafas. Elas faziam até aposta para ver quem conseguia juntar a maior quantidade de garrafas. Quando já tinha bastantes garrafas, os pescadores, começaram a confeccionar as jangadas. A notícia se espalhou pela comunidade e todos tiveram interesse em participar desse grandioso projeto. As mulheres da colônia também ficaram felizes, pois perceberam de imediato que poderiam construir com as garrafas PET não apenas jangadas, mas com grande criatividade também objetos de ornamentação como flores, jarros, puffs, descansos de panelas e porta-lápis. E assim, toda a comunidade se uniu para executar o trabalho, não apenas da limpeza do rio, mas, sobretudo, para realizar o grande sonho de uma melhoria de vida. Vários grupos foram se formando para executar diferentes atividades utilizando as garrafas PETs. Os pescadores começaram a construir jangadas e barcos para pescar. As mulheres se reuniam todas as tardes, dividindo-os em grupos diversos, como o grupo de fazer flores, o grupo de criar jarros, o de construir puffs e bancos, e etc. Também havia um grupo que ensinava aos jovens interessados em aprender a arte de reciclar. O ideal era sempre melhorar a qualidade do trabalho e desenvolver mais criatividade. Foram tantos os objetos criados que os colonos resolveram então fazer uma feirinha para vender suas produções. Assim, arrumaram tudo em barraquinhas e espalharam a novidade nos lugarejos vizinhos, convidando todos para visitarem a feirinha e comprarem os objetos de arte ali vendidos. No dia da realização da primeira feirinha, chegaram pessoas da redondeza e todas ficaram encantadas com os trabalhos. A venda foi um sucesso. Os pescadores também venderam jangadas e barcos para outros pescadores dos municípios vizinhos. O sucesso foi tão grande que a comunidade resolveu fazer esse evento uma vez por mês. A novidade foi se espalhando e até a rádio e o jornal do município fizeram a propaganda. Também a TV passou a mostrar os trabalhos dessa comunidade ribeirinha. E assim, muitos turistas passaram a visitar o local. O sonho de João Henrique estava realizado. Graças ao trabalho executado pela comunidade, a situação econômica de toda a população melhorou muito. E atualmente há no lugar pequenas lojas que vendem especificamente trabalhos criados com material reciclável.
Todos se empenham em apresentar peças de boa qualidade, de muita criatividade. As atividades de empreendedorismo aumentaram, o que resultou no maior desenvolvimento para o município e numa melhoria da situação econômica e bem-estar do povo da região. Hoje, os pequenos empreendedores trabalham de forma organizada, na qual a participação dos grupos tem sido bastante satisfatória e promissora, podendo, no futuro, essas atividades de empreendedorismo se transformarem em grandes empresas. E foi assim que João, não é isso? João Henrique fez. Ele estava ali naquela situação difícil e aí ele não conseguia manter sua família, e aí ele teve essa ideia. Mas uma coisa chamou a atenção de João, que foi a quantidade de peixes que estava diminuindo. Não foi isso? E aí ele teve uma grande ideia de saber o que é que estava acontecendo. Ele foi procurar ajuda, ele traçou metas, ele persistiu, ele foi perseverante e ele não desistiu. Não é verdade? Na página 9, a gente vai responder juntos. Vamos lá? Já aprendi. A vida de João Henrique e sua família não era nada fácil. Porém, ao avistar as garrafas de plástico boiando na água, ele teve uma grande ideia. Para que João iniciasse esse projeto, ele teve que apresentar algumas qualidades. Organize as letras e descubra que qualidades foram essas. E aí a gente tem duas palavras que foi primordial para que ele conseguisse realizar, começar esse projeto. Nesse primeiro, gente, a palavra é determinação. Ele teve determinação naquilo que ele queria. E a segunda palavra foi iniciativa. Quem iniciou o projeto? Quem iniciou? Foi ele. Ele iniciou o projeto, ele determinou, e aí as pessoas ajudaram, e aí foi um leque que se abriu de oportunidades para cada pessoa que morava ali naquele lugarejo. Não é verdade? No numeral 2, ele diz o seguinte: retirando as garrafas PETs do rio, João, a sua família, os pescadores da colônia estariam contribuindo com a diminuição da poluição da natureza. Claro, aquilo que eu falei. Muitas vezes o que acontece é o próprio ser humano, ele é responsável. Às vezes choveu demais, choveu porque tinha que chover. Porque a chuva, ela é da natureza, nós precisamos da chuva, como nós precisamos do sol. O que na verdade acontece é a falta de conscientização, a falta de educação de algumas pessoas que não têm consciência que se jogar lixo no rio, se jogar lixo na rua, vai lá ficar entupido, e aí quando chover a água não tem para onde correr. Muitas vezes essas casas são construídas na beira do rio. Gente, ali é rio. Quando chegar a hora, a água vai chegar e aí, infelizmente, ela vai procurar o seu lugar. Nós aqui muitas vezes invadimos o lugar da natureza. Circule no diagrama. Não. Deixa eu voltar. Retirando as garrafas PETs do rio, João e sua família e os pescadores da colônia estariam contribuindo com a diminuição da população da natureza. Não é isso? Só um instantinho. Peraí. Certo? Retirando as garrafas PETs do rio, João, a sua família e os pescadores da colônia estariam contribuindo com a diminuição da poluição da natureza. Mas essa não seria apenas a única vantagem. Circule no diagrama abaixo que outra vantagem as pessoas que habitavam a colônia de pescadores teriam com a confecção dos barcos e das jangadas. E aí, gente, a palavra é economia. Você vai circular aí. Economia. Eles economizaram, né? Porque aí a jangada ela foi construída com garrafa PET.
No 3, ele diz o seguinte: observe a imagem e escreva o que era preciso fazer para que os pescadores pudessem confeccionar os barcos e as jangadas. As garrafas estão ali dentro do rio. O que é que precisava ser feito? Retirar, recolher essas garrafas, tá certo? E no numeral 3, você vai colocar. Ela tá ali dentro. O que é que eu preciso fazer, tia Fabiana? Eu vou recolher, eu vou retirar essas garrafas de lá de dentro. É isso? Era preciso recolher. E aí você pode botar recolher, retirar todas as garrafas. Todas as garrafas. Tá certo? Claro, como é que eles poderiam aí confeccionar os barcos e as jangadas? Se eles queriam aí fazer com as garrafas PETs. Então, eles fizeram duas coisas, não é? Eles limparam o rio e, consequentemente, eles construíram aí suas jangadas. Número 4. Para que o projeto da construção dos barcos e das jangadas fosse concretizado, João Henrique precisaria da ajuda dos pescadores e da sua família, pois sozinho não seria possível realizar o serviço. Você já precisou de alguém para realizar alguma atividade? E aí? Você já precisou de alguém para realizar alguma atividade? Eu acredito que sim. Eu costumo dizer que a gente precisa um dos outros, não é verdade? Nós precisamos da ajuda de um dos outros. Isso é muito importante. Para fazer uma atividade, muitas vezes eu acredito que vocês necessitam da ajuda, não é? De um adulto, às vezes de uma professora de reforço, às vezes da mamãe, do papai. Às vezes, tia Fabiana, para fazer determinada atividade, eu preciso ser auxiliado. Vocês ainda são crianças. Então, a criança necessita, às vezes, né, de ajuda de um adulto. E muitas vezes esse adulto ele vai ser um exemplo, ele vai mostrar, ele vai encaminhar qual é o melhor jeito de fazer. Ele vai mostrar para você como fazer. No caso de João, ele não era uma criança, ele era uma pessoa adulta, mas aí ele percebeu que ele precisaria fazer algo para mudar a situação dele. Né? Lembra quando ele disse? O dinheiro era pouco, mal dava para pagar as dívidas, os filhos estavam crescendo, as dívidas iam aumentando. Então, para ele realizar esse projeto, ele precisou da ajuda de outras pessoas, não só da família. Ele precisou também da ajuda dos amigos, dos vizinhos, dos outros pescadores. E aí, no final, viu que cada um, de uma certa forma, saiu ganhando, não é? Teve vantagem. Porque aí a gente viu que fizeram feirinha, algumas pessoas fizeram artes, puff. Cada um tem sua habilidade individual. Então, foi algo que ajudou a muita gente. Neste quesito 4, ele diz que você já precisou de alguém para realizar algum tipo de atividade? E aí você bota sim ou não. Né? Eu já precisei e preciso. Né? Quem é que não precisa de ninguém? Nós precisamos, né, das pessoas, precisamos de ajuda. Né? Então, claro que sim. Eu acredito que a gente não nasce sabendo. A gente vai aprendendo. Né? O ciclo da vida. A gente vai aprendendo aos poucos. E a Fabiana está aqui ensinando, mas eu aprendo também com vocês. Muitas vezes eu vejo aqui um livro, não compreendi, vou lá pesquisar, vou procurar saber. Isso é aprendizado. A gente aprende a cada dia com o outro. E isso é bom. Né? Aprender coisas boas, coisas que botem a gente para frente. Isso é maravilhoso. Eu acredito que cada um de nós sempre precisa ser auxiliado por alguém, sim. E quando precisar, pedir ajuda também, que isso também é importante. Tá certo, meus amores? Terminamos agora a nossa aula de oficinas, certo? Amanhã é quinta-feira. Deixa eu ver. Quinta-feira. Eu tenho uma aula com vocês sexta-feira, tá certo? De matemática. Fica todo mundo com Deus. Não esquece, gente, lá no aplicativo, de fazer as atividades e mandar a foto para a tia Fabiana dar uma olhadinha, tá certo? Eu preciso dessas atividades. Para você que está em casa,
Fica bem, fica em paz, fica com Deus. Amanhã não tem aula de tia Fabiana, mas com certeza deve ter aula das outras professoras. Então fica ligado aí nas nossas aulas, ó. Beijo, Fernando. Saudade de tu, Fernando. Tchau, tchau.